Essa é uma palavra para você, pastor, e para você que, de alguma forma, tem se sentido chamado pelo Senhor para o ministério pastoral. Nos últimos anos, eu venho refletindo muito sobre o que significa ser pastor. Tenho pensado muito na função pastoral, nos seus deveres, exigências, mas também na honra, no privilégio que essa função pastoral nos oferece. E algumas dessas reflexões eu tive o privilégio, a oportunidade de compartilhar com a igreja, outras eu procurei viver na prática, e existem ainda muitas áreas na minha vida que ainda precisam ser aperfeiçoadas. São desafios da minha caminhada. Mas uma coisa eu posso afirmar com muita certeza e muita tranquilidade, que é de que no exercício da nossa missão pastoral, nós acertamos e nós falhamos, mas esses acertos e falhas não nos definem como bons pastores, nem como maus pastores. Até porque o título de bom pastor não é um título que eu posso reivindicar para mim mesmo. Só existe um que verdadeiramente pode ser chamado de bom pastor, e esse é Jesus. Eu quero ler um texto com você que está lá em João, capítulo 10, do versículo do 11 até o 16, que nos diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 11, ele deixa muito claro as palavras de Jesus: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele cumpre o seu papel como pastor de maneira perfeita, de maneira sacrificial. Ele entrega a sua própria vida por cada um de nós na cruz. Como pastores, a exemplo de Cristo, nós também buscamos cuidar das ovelhas. Mas são muitas mesmo, as nossas limitações. Somente Ele é capaz de oferecer a provisão que as ovelhas de fato precisam. Eu entendo que a gente aprende aqui duas coisas com isso. Como pastor, no meu trabalho, o seu trabalho é de apontar as ovelhas para o verdadeiro bom pastor. Porque nós não podemos carregar o peso de sermos perfeitos porque não somos. Esse texto também fala com as ovelhas. Como ovelhas, conhecendo essa realidade de pastores humanos falhos, nós precisamos entender também que devemos depender apenas dele, do Senhor, e nele colocar todas as nossas expectativas. O texto continua e Jesus mais uma vez diz: Eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece as ovelhas. Jesus, ele conhece cada um de nós de uma maneira profunda, de maneira pessoal. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe dos nossos medos, ele sabe da nossa alegria. Quero convidar você a se lembrar da conversa de Jesus e Pedro lá em João capítulo 21. Ele faz uma pergunta sobre o amor. Ele diz assim: Pedro, tu me amas? E a cada resposta afirmativa de Pedro, Jesus ele dá um comando para Pedro, que é: apacenta as minhas ovelhas. O ponto central que eu quero dizer para você aqui, pastor, e para você que está entendendo o chamado de Deus para o pastoreio, é de que as ovelhas não eram de Pedro, mas de Cristo. Pedro, ele não recebeu ovelhas como sua posse, mas como responsabilidade. Eu, como pastor, não recebo nenhuma transferência de posse de ovelhas, mas uma responsabilidade. Ele foi chamado para apacentar as ovelhas que continuam sendo do Senhor. E esse princípio permanece inalterado. As ovelhas nunca vão pertencer a nenhum pastor humano. Elas pertencem a Jesus, desde sempre e para sempre. O que é reservado para nós, pastores? Apenas a honra, apenas o privilégio de pastorearmos, de sermos usados pelo Senhor. O bom pastor, ele supre todas as necessidades. Se você se lembrar, o Antigo Testamento também vai falar sobre o pastoreio do bom pastor. Salmo 23, versículo 1 diz que o Senhor
Quando Ele é nosso pastor, nada nos falta. Jesus é o único capaz de satisfazer completamente as necessidades das ovelhas. Ele oferece descanso, Ele oferece restauração, Ele oferece direção. E como pastores, nós devemos lembrar de que nós não somos fonte de provisão, mas servos que conduzem essas pessoas a essa fonte inesgotável que é Cristo. E isso nos liberta de um peso gigante de tentar de ser tudo para todos, bem como liberta também as pessoas da dependência de um outro homem. Ser pastor é uma grande responsabilidade, mas como disse agora há pouco, é também um grande privilégio, é uma honra. Só que eu preciso reconhecer, e você também, de que nós não somos o bom pastor. Isso é Jesus. Nós acertamos, nós falhamos, e como disse, isso não nos define, porque o único que pode reivindicar esse título para si do bom pastor é Jesus. Ele cumpre perfeitamente todas as funções do pastor. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, ele é o pastor que conhece cada uma delas pelo nome e as conhece completamente e perfeitamente. Que o Senhor continue te dando sim estratégias, continue te dando sim direcionamento para aquilo que Ele tem reservado para as ovelhas que são dele. Mas que você, pastor, assim como eu, que a gente possa entender esse desafio de nos desapegarmos desse desejo grandioso de ser visto como bom pastor e simplesmente nos sujeitarmos à vontade, ao querer de Deus, seja para alcançar uma ovelha, ou seja para alcançar inúmeras delas. Elas continuam sendo do Senhor e que Ele receba toda a glória por isso. Que Deus te abençoe.